Vamos continuar falando das ligações químicas e dessa vez a gente vai estar falando da ligação covalente. O que é a ligação covalente? A ligação covalente é aquela na qual ocorre um compartilhamento de elétrons entre os átomos em questão. Para que esse compartilhamento aconteça, é necessário que os átomos se aproximem. E então eu tenho um conflito entre forças atrativas e forças repulsivas. Ou seja, quando os dois átomos começam a se aproximar, eu vou ter a repulsão entre os seus núcleos, que têm a mesma carga, e terei a repulsão entre os elétrons da camada de valência de cada um. Ao mesmo tempo, eu tenho a força atrativa, ou seja, eu tenho a atração entre o núcleo e os elétrons. E então, para que esse compartilhamento de elétrons aconteça, esses átomos precisam se aproximar o suficiente para que a força de atração seja maior do que a força de repulsão. Nesse diagrama de energia potencial aqui, nós estamos vendo a formação da molécula de gás hidrogênio. Então, os dois átomos de hidrogênio, eles se aproximam o suficiente para que haja o compartilhamento de elétrons entre eles. E dessa forma, para que a ligação covalente seja estabelecida. E aí, quando eu tenho essa distância, esse compartilhamento de elétrons, é justamente no momento em que a minha força atrativa é maior do que a força repulsiva. E nisso eu tenho essa queda na energia potencial, tá? Então, a gente pode dizer que o compartilhamento de elétrons, ou seja, que essa ligação covalente, é a cola que mantém esses dois átomos unidos. Se estamos falando de ligação covalente, nós estamos falando ainda da regra do octeto, ou seja, eu preciso que o átomo adquira na sua camada de valência 8 elétrons, ou seja, a configuração de gás nobre. Temos aqui dois exemplos. Entre a formação da molécula de gás flúor. Então, dois átomos de flúor, cada um com 7 elétrons na última camada. Isso significa que para completar a camada de valência, cada flúor precisa ganhar um elétron. E aí eu tenho, então, o compartilhamento, eu tenho a ligação covalente estabelecida entre esses dois átomos de flúor. Isso agora eu posso contar, então eu tenho 8 elétrons. Já tinha os 7 anteriores, com mais um, 8. Isso também acontece na molécula de HCl. Então, eu tenho o meu hidrogênio com um elétron na última camada e o meu cloro com 7 elétrons na última camada. Ou seja, essa nomenclatura aqui, eu utilizo o gás nobre anterior ao átomo que eu quero, que é a configuração desse gás nobre, mais esse restante aqui, tá bom? E aí, se o hidrogênio precisa ganhar um elétron e o cloro também precisa ganhar um, eles vão fazer o quê? Compartilhar. Então, está aqui. Eu tenho aqui, então, na minha molécula de HCl, o meu cloro agora com 8 elétrons na última camada, e agora, então, ele tem a configuração de um novo gás nobre, e o meu hidrogênio com a configuração do hélio. Então, regra do octeto seguindo. Aqui nós temos uma tabelinha com vários outros compostos, e aí a gente pode ver diversas formas de explicitar esses compostos. Então, eu tenho a fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis, que é quando eu coloco os elétrons da última camada. Então, ó, cloro, 7 elétrons na última camada, e aí eu mostro a ligação covalente. Oxigênio, 6 elétrons na última camada, e aí eu mostro as ligações covalentes formadas. Nitrogênio, 5 elétrons na última camada e hidrogênio, 1. Para cada ligação covalente formada, na fórmula estrutural, eu já não coloco os elétrons da última camada, mostro apenas a ligação covalente. Então, cada tracinho desse me indica um par de elétrons compartilhados, tá? Então, 1, 2 e 3 pares de elétrons compartilhados. E aí, a fórmula molecular, eu oculto a ligação covalente, coloco somente as quantidades dos átomos que estão aqui. Aqui a gente pode ver a nuvem eletrônica. Ou seja, eu tenho dois átomos, posso pensar que são os átomos de hidrogênio, cada um com um elétron na camada de valência. Então, eu tenho esse átomo aqui e essa nuvem eletrônica é a órbita que esse elétron dele faz ao redor do núcleo.
e esse daqui, o outro átomo, com seu elétron. E o que eu vou ter, então? Um compartilhamento de elétrons. Então, se eu vou estabelecer a ligação covalente, se essa ligação covalente vai acontecer, o que eu tenho é um resultado, uma combinação das duas órbitas que esses elétrons faziam. E aí eu tenho aqui. Então, ó, continuo tendo os núcleos a um espaço, a uma distância em que as forças atrativas são maiores que as forças repulsivas, e agora a minha nuvem eletrônica não está distinta ao redor apenas de um único núcleo, existe a combinação. E aí a combinação dessa nuvem eletrônica me mostra que agora ela está ao redor dos dois núcleos, ou seja, a órbita que esses elétrons vão fazer vai passar ao redor dos dois núcleos, ok? Um outro tipo de ligação covalente que ocorre é a ligação covalente coordenada. Vocês ainda podem ver muito dessa nomenclatura ou ligação dativa, dessa nomenclatura em provas. E o que é essa ligação covalente coordenada? Nada mais é do que uma nova ligação covalente. Mas quando é que ela vai acontecer? Quando um dos átomos já tem configuração de gás nobre, ou seja, ele está com o seu octeto completo. No entanto, ele tem um par de elétrons que não faz parte de ligação nenhuma, ou seja, um par de elétrons livres. E aí, esse cara pode emprestar, digamos assim, esse par de elétrons para um átomo que precisa receber um par de elétrons. Então, entenda bem, o átomo que tem a configuração já de gás nobre, que já tem o seu octeto completo, ele precisa ter dois elétrons, um par, dois elétrons que não estão fazendo parte de ligação nenhuma. E quem vai receber não pode querer receber apenas um elétron, ele precisa querer receber um par de elétrons. Então, a ligação covalente coordenada, ela é de um par de elétrons. Então, os exemplos que nós temos aqui, molécula de SO2. A molécula de SO2, ela existe. E quando nós fazemos as configurações, a configuração de Lewis, nós vemos que o enxofre tem 6 elétrons na última camada, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Então, o que ocorre? Eu tenho duas ligações covalentes formadas entre enxofre e oxigênio, já que cada átomo precisa ganhar 2 elétrons. No entanto, a ligação de SO2, a molécula de SO2, ela existe. E aí, como isso é possível? Que explicação nós temos? Bom, a explicação de que o meu enxofre possui 2 pares de elétrons que não estão participando de ligação alguma. E aí ele pode, então, fornecer esses 2 pares para o oxigênio. Então, eu tenho 2 ligações covalentes e uma coordenada. E a molécula de SO3, da mesma forma. Se o enxofre agora, daqui para cá, ele possui ainda um par de elétrons livres, esse par de elétrons pode ser compartilhado com o oxigênio. E aí eu tenho, então, 2 ligações covalentes tradicionais com o oxigênio e 2 ligações covalentes coordenadas. Em muitos livros, em muita literatura, já está tirando o nome, a palavra coordenada, porque essa ligação covalente coordenada, ela tem todas as características de uma ligação covalente tradicional, tá? Então, se você vê falando covalente coordenada ou só covalente, está tudo certo, mas o que você precisa entender é essa dinâmica aqui que acontece. Temos, então, para finalizar o assunto de ligação covalente. Então, ligação covalente, eu tenho compartilhamento de elétrons para que o átomo complete os seus 8 elétrons na camada de valência. Com isso, eu posso formar compostos que falamos ser moleculares. Por que moleculares? Porque eles têm moléculas pequenas e interagem por ligações intermoleculares, como é o caso da água, por exemplo. E nós temos compostos que são chamados compostos covalentes. Esses têm grande massa molecular, têm alta temperatura de fusão e eles são partes, por exemplo, que se repetem, como em polímeros, por exemplo. Mas em todos os casos, um composto, uma molécula formada por ligação covalente, ela pode ter
ela pode ter seus compostos no estado gasoso, como é o caso do hidrogênio, gás oxigênio, no estado líquido, como é o caso da água, e nos estados sólidos, como é o caso do nylon. E eles não conduzem eletricidade. Então, no experimento que vocês viram na outra semana, eu mostrei que uma solução aquosa de NaCl era capaz de conduzir eletricidade e acender uma lâmpada. Já uma solução aquosa de açúcar, de sacarose, ela não acende a lâmpada. Por quê? Para que haja condução de corrente elétrica, eu preciso que haja íons livres naquela solução. E compostos formados por ligação covalente não se dissociam, ou seja, não se separam em cátions e ânions quando estão presentes na água. Então, eu tenho uma molécula inteira de sacarose que é envolvida pela água. E por isso, se não há presença de íons, compostos formados por ligação covalente não conduzem eletricidade. E aí vai uma perguntinha para vocês. Por que então que eu sinto o choquinho quando, por exemplo, vou tomar o meu banho e vou mexer no chuveiro? Se a água é um composto molecular formado por ligação covalente, e aqui está dizendo que compostos formados por ligação covalente não conduzem eletricidade, como é que eu posso tomar choque no chuveiro? Uma perguntinha para vocês pensarem, e aí a gente se vê na próxima vez.